Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui hoje para começar mais uma meditação, mais um aprofundamento sobre os fundamentos da Igreja Católica, o porquê, devemos permanecer firmes na Igreja Católica. 16 motivos, Hoje já estamos no 16º motivo desse livro, do Padre Joãozinho. E aonde nós vemos, desse 16º dia, a Igreja é movida pelo Espírito Santo, que a santifica, que nos santifica, O Espírito Santo que a santifica a Igreja e nos santifica, é movida pelo Espírito Santo. Eu tenho aqui 2 livros, da Beata Helena Guerra, hoje Santa Helena Guerra, e essas são as cartas que ela escreveu, ao Papa Leão XXIII, e aqui os pensamentos de fogo da Beata Helena Guerra, agora Santa Helena Guerra. E nesses pensamentos ela fala que o Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é o coração da igreja, onde impulsiona a vida na igreja, E é Ele que impulsiona a vida em nós, é Ele que impulsiona a vida em nosso coração. Ele impulsiona a igreja. Nós vemos que a igreja é movida pelo Espírito Santo. E também nós devemos ser movidos pelo Espírito Santo. Eu queria começar essa meditação, esse movimento do Espírito Santo na nossa vida, para permanecermos firmes na Igreja Católica. De que maneira? Com a leitura da Bíblia, a leitura da palavra. Você que está com a sua Bíblia, que medite, abra depois, leia Êxodo 13, livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Vai dizer assim para nós: O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Palavras do Senhor, glória a vós, Senhor. Irmãos, nós vemos a nuvem, ela guiava o povo, durante o deserto, ali depois que eles saíram do Egito, de dia e à noite. E é este sentido que eu queria trazer para nós, o Espírito Santo que guia a igreja de dia e de noite. Nós atravessamos esse deserto, desta vida que levamos, nós atravessamos esse deserto, mas guiado pelo Espírito Santo, rumo à terra prometida, rumo à terra, prometida que o próprio Senhor nos prometeu. Nós sabemos, nós falamos sempre, nós não somos daqui. Então nós vemos que esta mesma nuvem, que prefigura a ação do Espírito Santo, é guiada pelo Espírito Santo, Nós vemos que é uma promessa que Jesus nos fez, Esta nuvem representa a presença do Espírito Santo, que hoje conduz a igreja na sua peregrinação terrena até a Jerusalém celeste. Então nós vemos que é prefigurada, no Antigo Testamento. A igreja é movida pelo Espírito Santo, que guia desde o nascimento em Pentecostes até o fim dos tempos. O Espírito Santo é a alma da igreja, é a força que sustenta, ilumina e é renovada continuamente. Cristo prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para conduzi-los na verdade plena. Quando vier o Paráclito, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que procede do Pai, e ele dará testemunho de mim. João capítulo 15, versículo 26. Esta promessa se cumpriu em Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os apóstolos e Maria no cenáculo fortaleceu para a missão evangelizadora. Nós vemos, o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 até o 4, nós vemos: de repente veio do céu um ruído, um vento, como se fosse um vento impetuoso, encheu toda a casa. Nós vemos, ali foi inaugurada a igreja, E nós vemos, o livro ele vai falar assim para nós: Deus habita em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus habita em nossos corações e é Ele que nos santifica. Ele faz crescer essa dimensão cristã do nosso ser. Ele nos cristifica. Ele edifica o corpo de Cristo em nós. Assim já não somos eu que rezo, falo e vivo, mas é Cristo que faz tudo em todos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele reza, ele canta em cada um de nós. 1 Coríntios 12, versículo 3. Diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 683.
Para essas em contato com Cristo, é preciso primeiro ser tido tocado pelo Espírito Santo. Então, o Catecismo fala assim: para ter contato com Cristo, é preciso ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos procede e suscita em nós a fé. Em virtude do nosso batismo, o primeiro sacramento da fé, a vida que se tem fonte do Pai e nos oferecida no Filho, nos é comunicada íntima e pessoal pelo Espírito Santo na Igreja. Jesus era movido permanentemente pelo Espírito Santo, conforme atestado no Evangelho de Lucas. Nós vemos naquela dia da sinagoga, ao adentrar, ele proclama Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me consagrou pela unção, enviou a levar a boa nova aos humildes, anunciar aos cativos a redenção, aos prisioneiros a liberdade e a proclamar o ano de graça do Senhor. Nós vemos que desde aquele dia em Pentecostes, a igreja passou a experimentar permanentemente esta força do alto, enriquecendo-as com seus dons e carismas e os frutos. Na Santíssima Trindade, conforme ensina diversos santos padres doutores da Igreja, o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, que é derramado em nossos corações sem medida. O capítulo 5 da Carta dos Romanos é um texto clássico que vale a pena ler, reler e até decorar. Até parece um poema. Aqui eu vou trazer uma frase, que está no livro, que é do Papa Francisco, que ele pronunciou na catequese do Espírito Santo, na audiência de um dia 8/5/2013. Era numa quarta-feira, e fala assim: o Espírito Santo é fonte inesgotável de vida de Deus em nós. O homem de todos os tempos e todos os lugares deseja uma vida plena e bela, justa, boa, uma vida que não seja ameaçada pela morte, mas que possa amadurecer, crescer até a plenitude. O homem é como um viajante que, atravessando o deserto da vida, tem sede de água viva, abundante e fresca, capaz de saciar o seu fruto, desejo de luz, de amor, de beleza, paz. Todos nós sentimos esse desejo. E Jesus nos dá esta água viva, o Espírito que procede do Pai, que Jesus derrama em nossos corações. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Por que eu trouxe esse texto da nuvem? Porque aqui, quando eu lia esse trecho do livro, me vinha muito isso. O homem viajante atravessando um deserto da vida tem sede, e sede de água viva. É sede de Jesus. Santo Agostinho ele traz que nós temos um vazio existencial dentro de nós. Esse vazio nós só vamos saciar com a água viva. Somente vamos saciar com o nosso Deus. E nós vemos que nós estamos peregrinando por esse deserto rumo à terra prometida. E quem nos guia é o Espírito Santo. Jesus promete a samaritana uma água viva com abundância para sempre todos aqueles que o reconhecem como filho enviado do Pai para nos salvar. Jesus veio para nos dar a água viva que é o Espírito Santo, para que a nossa vida seja guiada por Deus, animada por Ele e alimentada por Ele. Quando dizemos que o cristão é um homem espiritual, queremos dizer exatamente isso. O cristão é alguém que pensa e age segundo Deus, segundo o Espírito Santo. Mas me pergunto em nós, pensamos segundo Deus? Agimos de acordo com Deus ou nos deixamos guiar tantas outras coisas e não a Deus? Cada um de nós deve responder isso no profundo do seu coração. Neste ponto, podemos nos perguntar: por que esta água pode saciar plenamente a nossa sede? Você já se perguntou por que essa água pode saciar a nossa sede plenamente, Sabemos que a água é essencial para a nossa vida. Sem a água morremos. E ela sacia, lava, torna fecunda a terra. Na carta dos Romanos, encontramos a expressão: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A água viva, o Espírito, dom do ressuscitado que habita em nós e nos purifica, nos ilumina, nos renova, nos transforma para nos tornarmos participantes da própria vida de Deus, que é o amor. Por isso, o apóstolo Paulo afirma que a vida do cristão é animada pelo Espírito Santo. E seus frutos,
que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito introduz a vida divina dos filhos como filhos no Filho unigênito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai trazer toda esta ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos aqui, né, é bem extenso esse ensinamento para nós, né, vai trazer aqui também a inteligência dentro de nós, né, mais do que a habilidade mental, racional, a inteligência é a capacidade de penetrar na essência das coisas. Que tem o dom da inteligência não fica na superficialidade, mas assim como fazia Jesus, e vê o que está nos corações. A inteligência nos leva a superar preconceitos, a entender a razão profunda que move a intenção de cada pessoa. Mas como assim, né, a inteligência? Por quê? O Espírito é Ele que nos dá a inteligência, é Ele que nos dá o discernimento, a sabedoria. Então, quando o escritor, o autor aqui, ele fala dessa inteligência, é Ele que penetra, né, a nossa essência, trazendo essa sabedoria. O Espírito Santo que nos santifica, doando os seus dons, seus carismas e os frutos, muitos se poderiam dizer essa dinâmica da santificação, mas basta afirmar que os dons configuram nosso ser, os carismas habitam o nosso agir e os frutos definem nosso reagir. Você conhece a lista desses presentes de santidade? Os 7 dons do Espírito são fundamentais na lista que encontramos no capítulo 11 do livro de Isaías: sabedoria, inteligência, ciência, fortaleza, piedade, temor a Deus. Existem pequenas variações na linguagem e, ao repetir o temor de Deus, levou algumas versões da Sagrada Escritura a inserirem um dom da piedade. Desta maneira, a tradição concorda que se tratam de 7 dons, número da perfeição na Bíblia. Esses dons nos configuram a ser de Cristo, o nosso Senhor e Mestre, pessoalmente entendendo que existe em um movimento do Espírito que estabelece essa dinâmica dos dons. Nesse sentido, a sabedoria é ver do alto, o Espírito colocado de Deus para ver as coisas da terra como o olhar do céu. Vemos coisas da história a partir da glória, vemos o templo a partir da eternidade. Tudo muda com o dom da sabedoria. Podemos saber como o sabor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, como afirmou São Pedro na sua carta. Nós vemos, né, quando o Espírito está sobre nós, nós vemos, né, como se estivesse no céu, vendo as coisas na terra. É uma sabedoria divina que é derramada em nossos corações. É uma sabedoria divina que é derramada dentro do meu e do seu coração pela ação do Espírito Santo. Cristo prometeu aos discípulos e promete a cada um de nós esse Espírito Santo que nos renova, que nos santifica. A santificação da igreja pelo Espírito Santo, ele age na igreja de várias formas para santificá-la. Nos sacramentos, Ele quem opera a graça dos sacramentos, de cada sacramento, especialmente no batismo, aonde que nós somos batizados recebendo o Espírito Santo. Na crisma é uma confirmação do nosso batismo, aonde, né, o bispo ele põe as mãos sobre nós, coloca o óleo e sopra o Espírito Santo sobre cada um de nós, né, reavivando aquele que nós recebemos no batismo. Também na Eucaristia, onde nós temos a presença corpo, alma, divindade e espírito nos sacramentos. São Tomás de Aquino, ele afirma que o Espírito Santo é como um selo que impressa na alma pelo batismo, que nos configura a Cristo. Você já imaginou, irmãos, nós, pelo Espírito Santo, sermos configurados como Cristo, configurar a Cristo pelo Espírito Santo? Na sagrada tradição e no magistério, o Espírito conduz a igreja na interpretação correta da Escritura, na preservação da doutrina autêntica. Bento XVI ensina que o magistério da igreja vive e se desenvolve sob a ação do Espírito Santo. Então nós vemos que a sagrada tradição, o sagrado magistério são conduzidos pelo Espírito Santo. Nós vemos também na santificação da igreja
na vida dos santos. A santidade da igreja se manifesta nos santos, que são testemunhas vivas da ação do Espírito Santo no mundo. São João Paulo II afirma: a santidade é o rosto mais belo da igreja. Imagina, a santidade é o rosto mais belo da igreja. Nós vemos a pré-figuração no Antigo Testamento, onde lemos, né, esta leitura que eu acabo de fazer do Êxodo, capítulo 13, versículo 21, aonde a igreja é guiada e prefigurada no Antigo Testamento, no Êxodo. Deus guiava o povo de Israel pelo deserto por meio da nuvem da coluna de fogo. Irmãos, nós temos que ter em nosso coração, para permanecermos fundados na igreja de Cristo, que ela é movida pelo Espírito Santo. Que eu e você também temos que ser movidos pelo Espírito Santo, porque é Ele quem nos santifica, né? Várias cartas nós vemos Deus, né, Ele nos cria, Jesus nos redime e o Espírito Santo, Ele nos santifica. É Ele quem nos traz, né, a santificação. E é Ele quem move a igreja para ser santa. É Ele quem move nós fiéis a sermos santos. E é muito lindo, irmãos, quando nós, né, aprendemos sobre o Espírito Santo. É Ele quem derrama os dons na nossa vida. É Ele quem derrama sobre nós toda essa sabedoria, temor a Deus, a ciência, né? Desde aquele dia em Pentecostes, a igreja passou a experimentar permanentemente a força do alto, enriquecendo com seus dons e carismas e frutos. Eu quero trazer aqui para nós finalizarmos esse estudo, né, uma frase da Santa Helena Guerra, que é onde que vai falar para nós sobre este Espírito Santo na igreja, este Espírito Santo dentro de cada um de nós, né, que ele que move a igreja. Deixa eu trazer aqui essa frase. Pentecostes recorda aos cristãos a presença contínua do Espírito Santo sobre a terra. Portanto, esta solenidade não é só uma comemoração de acontecimentos realizados nos tempos passados, mas é a garantia contínua da realidade sempre viva entre nós. Isto é a presença do Espírito Santo, dado que ele está entre nós, e não menos que estava no cenáculo no dia de Pentecostes. Embora inacessível aos nossos sentidos, o nosso Salvador nos assegura esta presença permanência. A presença do Paráclito Divino, que é infalível, que não poderá cessar, é a sua presença na Igreja Católica, que, sendo imutável, indestrutível ao corpo místico de Jesus Cristo, nunca poderá existir em seu espírito. De fato, ele habita em todo o corpo da Igreja, com um sentido inefável do magistério, com o seu fulgor, com os seus dons, que, distribuindo incessantemente, ele reside na igreja, governa, conserva e a defenda. Olha que lindo. Santa Helena Guerra, ele fala para nós aqui, que é o Espírito que governa, é o Espírito que conserva e a defende. É o Espírito Santo que traz para nós esse avivamento. E eu quero trazer para a sua vida, meu irmão, esta mensagem para finalizarmos. Para a sua vida, nós vemos aqui a ação do Espírito na igreja, assim como foi em Pentecostes e ainda é aos dias de hoje. Mas agora é para mim e para você. Tal grande foi a ação vivificante do Paráclito no Pentecostes, tal foi depois e tal será na igreja sempre, em cada um dos fiéis, sempre que é admirado um sacramento, sempre na graça aumenta numa alma que, sob a influência da graça atual, se adquire o mérito. Sempre a ação do Espírito Santo que renova é sempre o mesmo Espírito que vem e sobrevém. É uma palavra, um novo e verdadeiro Pentecostes. O mistério do Pentecostes é um mistério permanente. O Espírito continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente a desejam. Irmãos, para finalizarmos, você deseja o Espírito Santo? Você deseja mudar a sua mentalidade, assim como Paulo fala, né, a metanoia? Você deseja uma mudança na sua família, na sua vida, uma mudança radical? Peça o Espírito Santo.
Não sei se você já pediu o Espírito Santo hoje, pela manhã, pela tarde, eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo. Você já pediu o Espírito Santo que move a igreja? Peça sobre a sua vida para Ele movimentar a sua igreja. Ele que dá um impulso na nossa vida. Que Deus abençoe e peça o Espírito Santo.